Disse para ela vir com o vovô. Não entendi. Vamos orar. Senhor, nós apresentamos diante do Senhor a Luísa, filha desse casal, Sidney e Viviane, presente do Senhor, é dádiva do Senhor. A palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ministrar sobre ela a tua bênção e a tua paz. Que ela cresça aprendendo do Senhor e com o Senhor. Ela cresça nos teus caminhos, observando segundo a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, que a bênção da paz, da saúde, da prosperidade seja sobre ela, em nome de Jesus. E me dê sobre a vida dos pais uma bênção especial, que eles caminhem com ela diante do Senhor, ensinando-a segundo a tua vontade, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Vamos cantar? Vamos lá, Bruna e Alan, com seu filho João Lourenço. É um casal, né? Estamos apresentando nessa noite. A menina, agora o rapaz. Eu sei, esse aqui é rapaz. Vamos apresentar diante do Senhor. Vamos orar, irmãos. Apresentar João Lourenço diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, essa criança, Senhor, 15 dias de vida, recém-chegada desse mundo, é o presente do Senhor para a vida desse casal. E nós pedimos a tua bênção sobre ele, Senhor. Assim como o Senhor Jesus foi apresentado ao Senhor no templo, nós também apresentamos essa criança diante do Senhor. Pedimos que toda sorte de bênção espiritual seja sobre a vida dele, em nome de Jesus. Que ele cresça na paz, na alegria, no conhecimento do Senhor, da tua verdade, da tua palavra. Pai, no nome de Jesus, administra a tua bênção sobre a vida dos pais. Que eles possam caminhar com ele, Senhor, ensinando segundo a tua palavra, ensinando os princípios do Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E a tua palavra nos ensina ao menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele. Pai, seja sobre ele a tua paz, a tua bênção, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória, glória. Amém? Pastor Alexandre estará trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração nesta noite. Assentai-vos. Irmãos, graças e paz. Amém. Sabendo primeiro no Evangelho de Marcos, capítulo 10.
Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17 até o versículo 22. Nós vamos estar meditando um pouco na palavra do Senhor essa noite, aquilo que o Senhor tem falado conosco. Todos encontraram, amados? Amém. E pondo-se a caminho, pondo-se Jesus respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te agradecemos, exaltamos o teu nome e colocamos, ó Pai querido, mais uma vez a nossa vida na tua presença. Que teu Espírito Santo, ó Pai, nessa noite abra a nossa mente, o nosso coração, e permita, ó Pai, que cada um de nós venhamos a aprender mais da tua vontade, que nós possamos compreender aquilo que é importante para as nossas vidas, que teu Espírito Santo encontre liberdade e espaço no nosso coração, nos conduzindo no caminho da tua palavra, que é um caminho excelente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O título aí, as Bíblias colocam um título em cada trecho de mensagem. Na verdade, a Bíblia, quando ela foi escrita, a palavra, lá no comecinho, ela era um texto só, ia escrevendo e ia embora. Aí, de acordo com o que vai dividindo, os autores, no caso os comentaristas, aí vão. E na minha Bíblia aqui, a palavra diz que é um jovem rico. Não sei na sua Bíblia está falando isso, mas a palavra, o texto que nós lemos, na verdade não se refere a este homem como sendo jovem, mas já de início nós vamos vendo que a Bíblia se trata de uma pessoa que era rica e era uma pessoa extremamente religiosa, um homem que conhecia o Antigo Testamento, um homem que, ao começar o seu diálogo com Jesus, nós vemos que talvez faltasse ainda algo que o tranquilizasse, porque a Bíblia diz que ele, ao ver Jesus, a palavra diz que ele então vai ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que ele corre ao encontro de Jesus. A Bíblia dá mais um detalhe interessante. A palavra diz que ele se coloca de joelho na presença de Jesus, e depois ele chama Jesus de bom, né? O ser humano tem a necessidade às vezes de achar
que ele pode bajular a Deus, que ele pode agradar a Deus, dizendo alguma coisa nesse sentido. E ele pergunta para o Senhor Jesus: o que eu farei para herdar a vida eterna? De imediato Jesus já dá a primeira resposta: olha, por que você está me chamando de bom? Bom só tem um, que é Deus. Então esse homem era um homem importante nós frisarmos que era um homem talvez muito mais religioso do que muitos de nós, porque existe uma grande diferença em ser religioso e ser um cristão. A igreja está repleta de pessoas religiosas. Então, se a pessoa tem uma religião, se a pessoa vai a uma igreja, se ela frequenta um culto, e se ela conhece alguma coisa da palavra, se ela admite a existência de Deus, e se ela segue alguns preceitos, então essa pessoa, nós podemos dizer que ela é uma pessoa religiosa. Então ele chega para Jesus e fala: olha, mestre, o que é que eu posso fazer para alcançar a salvação? O que eu farei para herdar a salvação? Jesus, conversando com ele, começa a dizer: olha, você conhece os mandamentos. E Jesus vai citando alguns mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e também a tua mãe. No outro texto, em outro evangelho, no mesmo texto, no outro evangelho, Jesus acrescenta: ama o próximo, ama teu próximo como a ti mesmo. Existem os outros mandamentos ali na lei de Moisés, em Êxodo 20: não cobiçarás, guardai o sábado, não terás outros deuses ou imagem, escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão. Então, quando este homem, quando este jovem, ele procura Jesus, nós vamos entendendo que talvez ele quisesse ouvir de Jesus uma palavra de afirmação. Não sei, talvez um elogio, talvez Jesus pudesse, ali no entendimento daquele homem, dizer: olha, você fica tranquilo, porque você é um fariseu, você frequenta os cultos, você faz as suas orações diariamente, e todo fariseu, ele é extremamente religioso. Você entrega o seu dízimo, você entrega a sua oferta, você faz a sua esmola. Isso aqui eu posso dizer para vocês com toda certeza, que todo fariseu religioso fazia essas coisas. Mas Jesus, queridos, ele vai num ponto muito mais profundo, muito mais importante, apontando para aquele homem realmente o centro do Evangelho. Aquele homem, então, ele segue falando para Jesus assim: olha, mestre, essas coisas eu tenho feito, todas essas coisas eu tenho observado desde quando eu era jovem. O homem estava no lugar certo. Este homem, ele fez a pergunta certa para a pessoa certa. Ele era religioso, ele conhecia a palavra, ele frequentava a sinagoga e fazia tudo ali o que a lei de Moisés mandava que ele fizesse. Ele vai até ao encontro do Senhor Jesus. Ele pergunta para Jesus: o que eu posso fazer para que eu então herde a vida eterna? Já de imediato, meus amados, nós precisamos entender que, admitindo a existência de Deus e seguindo e obedecendo alguns preceitos da palavra ou alguns preceitos religiosos, não te garante a salvação. Eu quero dizer para você que frequentar os cultos simplesmente não vai fazer com que você vá para o céu.
ser uma pessoa boa, caridosa, cuidar bem da sua família, dos seus filhos, entregar os seus dízimos, ser uma pessoa piedosa, ajudar os pobres, ser batizado, nada disso vai fazer com que você herde a salvação. Ninguém de nós, religiosamente falando, é tão zeloso quanto esse homem que a palavra de Deus está nos mostrando era. Ele fala: olha, Jesus, desde jovem, desde a minha juventude, eu fui criado na palavra do Senhor, fui criado na religião dos fariseus, e eu observo todas essas coisas desde quando eu era jovem. Se alguém já falou para você que Deus é bom, falou a verdade. Se alguém já falou para você que Deus é bom e que por isso Ele vai salvar todas as pessoas e que todas as pessoas estarão com Ele, porque Ele é um Deus de amor, falou para você uma mentira. A palavra diz que Deus é amor, mas a palavra também nos ensina que Deus é justiça. Da mesma forma como que Deus olha para a humanidade perdida com os seus olhos de amor, amor na sua essência, e precisa salvar a humanidade perdida, ao mesmo tempo a justiça de Deus faz e manda com que Deus condene e puna a humanidade afastada e perdida por causa do pecado. Nada do que nós possamos fazer, nem um sacrifício, nem uma oferta, nada do que nós possamos fazer vai ser capaz de levar você, ligar você a Deus. A palavra diz que Deus estava em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando ao homem os seus pecados e as suas transgressões. Mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? Talvez uma das respostas poderia ser o seguinte: nada. Porque o ser humano, ele não é capaz de fazer nada para mudar a sua história, a não ser, meus queridos, aceitar o amor de Deus na sua vida. Muitas vezes nós tentamos até questionar a Deus acerca de algumas coisas, mas toda a iniciativa da salvação pertence a Deus. Tudo isso é plano de Deus, tudo isso é vontade de Deus. Desde os tempos, lá no início da palavra de Deus, no Éden, nós já vamos vendo o plano de Deus, a vontade de Deus e como Deus iria estar agindo até nos nossos dias. Um homem por si, ele não consegue se achegar a Deus. A palavra diz que quando Deus olha para a humanidade, olha para toda a terra, a Bíblia diz que Ele não encontra nem um justo sequer. Se você que ainda não entregou sua vida para Jesus, nem se você quisesse entregar sua vida literalmente, olha, Jesus, Senhor, Pai, eu quero morrer, eu vou morrer na cruz do Calvário para alcançar a salvação, nem assim você seria salvo. Mas a palavra nos ensina, meus queridos, que sem sacrifício não haveria salvação, que sem derramamento de sangue não poderia haver reconciliação. É por isso que a Bíblia diz que esse plano maravilhoso de Deus, no momento em que Ele então envia o seu Filho amado, e a palavra diz que Ele então se desfez da sua glória, que Ele foi conhecido em figura humana. Esse é o plano de salvação do Senhor. Porque quando o Senhor Jesus, Ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, o Cristo homem, Ele leva o homem a Deus, e o Cristo Deus, Ele traz, Ele liga Deus ao homem. E na cruz do Calvário, meus queridos, a palavra nos ensina aqui de forma muito sucinta, falando nessa noite, que Jesus, Ele morre no meu lugar e no seu lugar. Existem muitas pessoas que estão nos bancos das igrejas, mas ainda não entenderam isso, que elas não poderiam morrer para serem salvas,
Mas Deus, Ele cobra o preço do pecado da humanidade na pessoa de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro Santo que nos traz a paz. Todo o Antigo Testamento você vai ver as leis, os sacrifícios, tudo acontecendo. Os animais sendo mortos, o sangue sendo derramado, para que então que a nação de Israel, durante todo o tempo, fosse sendo perdoada dos seus pecados. A ira de Deus precisava ser aplacada. A justiça de Deus precisava ser cumprida. Nós precisávamos pagar o preço pelos nossos pecados. Mas como homens, como falhos, como pecadores, nós precisávamos de um intercessor. Nós precisávamos de que alguém morresse no nosso lugar. Mas esse alguém não podia ser eu, e não pode ser você, não pode ser o Miron, não pode ser o Giovanni, não pode ser ninguém. Esse alguém precisava ser alguém santo, alguém sem pecado, alguém que recebesse nele mesmo toda a ira de Deus, toda a condenação de Deus por causa do pecado da humanidade. Esse homem então aqui, ele vai, ele se ajoelha e pergunta: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Muitas perguntas que nós fazemos para Deus, nós recebemos algumas respostas que talvez não nos agrade ou nos contrarie. A Bíblia diz que esse homem então falou: olha, mestre, eu observo todas essas coisas desde a minha juventude. E Jesus, a palavra diz, fitando, ou seja, olhou de forma fixa nos olhos daquele homem. Aí o texto põe uma vírgula e a Bíblia diz: Jesus o amou e disse. Olha que maravilha, queridos. Jesus olhou para ele. A Bíblia ressalta que Jesus o amou. A palavra diz e nos ensina que Deus, em Romanos capítulo 5, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada a não ser aceitar o amor de Deus na minha vida. Reconhecer que Cristo Jesus morreu para que eu pudesse ser salvo a partir do momento em que eu reconheço a minha condição de pecador, a condição de Cristo como Salvador, reconhecendo que Ele morreu no meu lugar. Somente e somente desta forma é que o sacrifício de Cristo, que o sangue dele derramado, passa a ter efeito na minha vida. É por isso que a Bíblia nos ensina, queridos, que nós estamos escondidos na cruz de Cristo. É por isso que Paulo fala que ele está crucificado com Cristo. É por isso que todas as vezes que Deus olha para você, que já entregou a sua vida para Jesus, Deus, ele vê primeiro a pessoa de Jesus. É por isso que todas as vezes que você busca a Deus, você precisa fazê-lo através da cruz. Porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, que Ele é também a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai se não for através de Jesus. A tua esposa pode ser muito religiosa, muito cristã, muito crente, uma mulher de Deus, mas ela não vai te levar para o céu. Os seus pais jovens podem ser pais piedosos, crentes verdadeiramente na palavra de Deus, mas eles não podem te levar para o céu. Os filhos, os jovens que estão na presença de Deus, servindo a Deus, eles não poderão levar os pais para o céu. Porque Deus, meus queridos, Ele não salva ninguém por atacado.
Vou salvar esse lotezinho aqui, né, pastor Mineiro fala lote, esse lote aqui, essa turma aqui. Eu gosto muito do pastor Giovanni, vou salvar a Kézia, vou salvar o Felipe, vou salvar a Cá. Eles que não dão jeito de entender a palavra de Deus, já entenderam, estou só lhes falando como um exemplo, que o pastor vai sozinho. E nós precisamos, queridos, entender essas coisas. Seguindo. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado de Jesus. Então olhou para ele e disse, amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se muito triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Somente uma coisa te falta. Interessante que o gostoso da palavra, que eu olhando aqui os mandamentos que Jesus citou, Jesus não cita o primeiro mandamento. Olhando no outro texto, Jesus cita até o segundo grande mandamento, que depois dos evangelhos Jesus resume nos dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que Jesus estava dizendo para esse homem é que ele então precisava observar o primeiro mandamento. O que esse homem precisava fazer, meus queridos, era entender que somente uma vida religiosa não ia fazer ou permitir com que ele fosse salvo. O que Jesus estava realmente respondendo para ele era o seguinte: olha, uma coisa somente te falta: amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando o ser humano compreende essas coisas, nós vamos entendendo, meus queridos, que é preciso então renunciar tudo o que está entre nós e Deus. Jesus não estava proibindo ninguém de ter bens e ter posses, mas Jesus conhecia muito bem o coração deste homem. O final do texto diz que ele era dono de muitas riquezas, mas nós entendemos que na verdade eram as riquezas que possuíam o coração deste homem. A palavra, queridos, nos mostra que esse homem, que esse jovem, ele neste momento ele é, entre aspas, colocado à prova, ele é confrontado por Jesus, e Jesus de forma alguma suaviza a sua resposta, e também Jesus ele não oferece um caminho mais suave aos olhos desse homem ou aos olhos da humanidade. Jesus fala para ele: olha, você faz tudo isso muito bem, eu te amo, mas falta alguma coisa para você fazer. Vai, vende tudo o que você tem, distribui tudo para os pobres, e então você terá um tesouro no céu. Depois você vem e você me segue. A Bíblia diz que essa palavra contraria aquele homem. A palavra realmente chocou. Ele foi confrontado por Jesus e foi reprovado no seu coração. A Bíblia diz que ele se retira, e depois Jesus continua falando acerca de salvação. Meus queridos, o que tem nos impedido realmente de termos uma vida com Deus? O que muitos de nós estamos ainda esperando? Porque quando muitas vezes ouvimos o Evangelho, eu me lembro disso, a primeira coisa que nós perguntamos, nós que não éramos ou que não nascemos em berço evangélico ou no lar cristão, a primeira coisa que eu pergunto para o crente quando fala para a gente do amor de Jesus, fala assim: mas aí tem que parar de beber?
Aí tem que parar de fumar. Mas eu tenho que parar de ir nesse lugar assim. Mas eu tenho que parar de mentir. Mas eu tenho que ser honesto nas minhas transações. Não tem que fazer. Aí Jesus fala para ele: olha, existe uma coisa que está separando você de mim. No caso desse homem, eram as suas posses, as suas riquezas. Talvez na vida de muitos de nós nessa noite, ou de muitos que ainda não se encontraram com Cristo, esse impedimento pode ser o medo, pode ser o orgulho, pode ser o prazer que ele sente ainda no pecado, pode ser a sua avareza, não sei. Não sei. Mas Jesus, de forma amorosa e de forma direta, ele diz para esse homem: olha, você precisa se livrar de todo o embaraço e de todo impedimento. A sua riqueza, o seu dinheiro, o seu conhecimento, as suas posses, o seu domínio sobre todas essas coisas, isso não pode ficar entre nós. O pecado não pode ficar entre nós. Porque a Bíblia nos ensina, meus queridos, Jesus nos ensina na palavra, que se alguém quiser ganhar a sua vida, precisa perdê-la primeiro. Então nós precisamos perder essa nossa vida de pecado, essa vida de condenação, essa vida de escravidão, e nós precisamos perder essa vida, para que nós possamos ganhar a nossa vida verdadeira com Cristo. E nós só vamos ter condições, meus queridos, de perder essa nossa vida no momento em que nós estivermos mortos em Cristo. E nós só vamos poder morrermos para essa vida e nascermos agora novamente também em Cristo, no momento em que nós reconhecemos a nossa condição de homem pecador, de homem condenado. Fica muito contrariado, e a Bíblia diz que ele sai, a palavra diz que ele então deixa a presença de Jesus. Não sabemos o que aconteceu com esse homem, mas a Bíblia diz que ele teve uma grande oportunidade de alcançar aquilo que ele procurava. No início do texto nós vemos que ele foi até Jesus, que ele correu, que ele se ajoelhou, que ele chamou Jesus de bom, chamou Jesus de mestre, e ele pergunta para Jesus: o que eu posso fazer para ser salvo? A religião não salva o homem, Cristo salva o homem. E quando nós entendemos essas coisas, quando nós entregamos nossas vidas para Jesus, tudo passa a ser novo. E nós passamos então a viver todas essas coisas que ele já aqui vivia desde a juventude. Obedecia os pais, não cobiçava, não mentia, não matava, não roubava. E nós não podemos ficarmos confusos nisso. Porque em Efésios Paulo fala que nós somos salvos pela fé, pela graça. A Bíblia diz que isso vem de Deus, é um dom de Deus, não vem de nós, não vem de obras, para que nós não nos gloriemos em nós mesmos. Não sei, talvez esse jovem chega para Jesus, ali, todo senhor de si. Meu filho, você conheço tudo, Jesus. Eu faço tudo aí que o Senhor falou, desde quando eu era jovem. Beleza. Quantas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, mas não entenderam que precisam passar por esse momento do novo nascimento para alcançarem a salvação? Quando Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, o último texto que eu vou ler, diz assim:
Jesus passava por cidades, aldeias, 13:22, ensinando e caminhando para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, olha como é que o povo era, diferente de hoje, né? Mesma coisa. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Olha só a pergunta. Aí Jesus respondeu. Aí Jesus, que não tinha muito, né? Responde logo de forma direta. Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, gritando: Senhor, abre-nos a porta, ele então responderá: não sei de onde são. E segue o texto: então vocês vão dizer: comíamos e bebíamos na tua presença. Olha só. E ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Esse homem chega e faz uma pergunta direta para Jesus. Ele não rodeou, ele não falou que Jesus era bom. Senhor, muitos, são poucos ou são muitos? Afinal de contas, eu penso que a resposta que ele queria ouvir era uma resposta assim: não, rapaz, todo mundo vai ser salvo, bastante gente, e você é um camarada muito bom, né? Eu vejo você lá no culto todo domingo você vai, alguns dias, final de semana, eu sei que você entrega lá seus dízimos, suas ofertas, que você faz suas orações lá na sua casa, então pode ficar tranquilo que o negócio aqui depois eu resolvo esse problema lá com o Pai. Mestre, são poucos os que são salvos? Jesus responde: sim, são poucos. Mas esses poucos, ou esse pouco, ele está no meio, inserido onde? Aí no final do texto a palavra nos aponta o seguinte: olha, mas nós ficamos do lado de fora. Aí vão falar assim para o Senhor da casa: mas nós comíamos e bebíamos com o Senhor. Nós estamos fazendo aqui hoje à noite? Estamos comendo, estamos bebendo, estamos na presença de Jesus. E o Senhor inclusive ensinava nas ruas, nas sinagogas, lá na igreja. Interessante como é que vai ser esse dia. Por isso que nós precisamos estarmos preparados para aquele grande e esperado dia. A porta vai estar fechada e muitos vão estar gritando lá de fora, e o Senhor vai assim: olha, eu não conheço vocês. Mas como não? Você não lembra aquele culto que eu estava lá? Eu não conheço vocês. Vocês não são meus. Vocês não são meus. Vocês não entenderam o Evangelho. O poder do Evangelho não alcançou vocês, não transformou você. O meu sangue na cruz do Calvário não teve efeito na sua vida porque você não se entregou a mim. Mas mestre, o Senhor ensinava nas ruas, lá na igreja, o Senhor ensinava, eu lia a Bíblia. E aí o Senhor da casa vai dizer assim: eu não sei quem vocês são, eu não sei de onde vocês são. E Jesus, no início desse texto que eu acabei de ler, diz assim: olha, vocês precisam se esforçar por entrar pela porta estreita, porque muitos vão tentar entrar por essa porta e não vão conseguir, é claro, depois que ela estiver fechada. E a porta é quem? Jesus. A porta é Jesus. A porta é Jesus. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, ele vai falar exatamente nesse ponto. Ele vai dizer assim: olha, larga é a porta
e espaçoso é o caminho que leva para a condenação, para a perdição. E lá Jesus fala assim, olha, e muitos acertam, muitos estão passando por ele. Apenas 2 versículos, o segundo diz assim, o 14, se eu não me engano, diz assim, entrai-vos pela porta estreita e pelo caminho apertado, porque essa porta estreita que é Jesus, esse caminho apertado que é Jesus, vai nos levar direto para Deus. E lá Jesus diz que são poucos que conseguem passar por isso. Mas Jesus não fala da porta estreita, porque ela é de um tamaninho pequenininho. No texto lá do homem rico, segue lendo em casa, que eles vão perguntar, mas Senhor, então quem vai ser salvo? E Jesus falou, olha, é muito difícil realmente os ricos entrarem no reino de Deus, porque eles têm a sua confiança nas riquezas. Jesus não estava dessa forma condenando as riquezas. E eles perguntam, aí Jesus falou, olha, é mais fácil passar um camelo naquele fundo, no buraquinho de uma agulha. Uns falam de uma porta na Jerusalém, mas a Bíblia fala realmente de uma agulha, porque para Deus tanto faz uma porta desse tamanho ou um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos começam a perguntar, mas então quem vai ser salvo? Aí Jesus traz a resposta. Jesus não deixa ninguém sem resposta. Ele fala assim, olha, o que é impossível para vocês é possível para Deus. É possível para Deus salvar o rico, o pobre, o doente, o necessitado, o abastado, o que tem vida abundante. É possível para Deus. Mas é impossível para o rico, para o pobre, para o pecador, para o bonito, para o feio, para o magro, para o gordo, para o alto, para o homem, para a mulher, se salvar a si mesmo. Aí Jesus fala, olha, a porta é estreita, queridos, e nós precisamos fazer um esforço para entrar por essa porta. Mas que esforço é esse? Eu venho nos cultos, eu entrego os meus dízimos, eu conheço a palavra, mas você está correndo o risco de chegar naquele dia e ouvir o Senhor falar, eu não te conheço. Passar por essa porta estreita só tem um jeito: nascendo de novo. Jesus fala da porta estreita e grande, é porque Ele está querendo nos mostrar. Ele não está preocupado com o tamanho de porta, Deus não está preocupado com isso. Na verdade, o que o Senhor está nos ensinando é que existe uma condição para entrarmos pelas portas da salvação, ou pela porta da salvação, que é Jesus. Existe uma condição que não é vir aos cultos, que não é entregar suas ofertas, que é entregar seu dízimo, que é conhecer os mandamentos. Tudo isso vem depois em obediência e em gratidão e em amor e em processo de aprendizado e santificação. Mas para entrarmos por essa porta, Jesus está dizendo, olha, esforçai-vos, ou seja, buscai entrar por esta porta. Vai, se desfaça de tudo o que está te impedindo de estar comigo, verdadeiramente sem reservas, numa entrega total. A palavra diz que esse homem, ele ficou contrariado, ou seja, ele não concordou com aquilo que Jesus havia dito para ele. O Evangelho, queridos, que nós precisamos pregar ainda é o Evangelho de graça, ainda é o Evangelho de amor, de perdão, mas o Evangelho que nós precisamos continuar pregando ainda é o Evangelho de cruz, onde a palavra nos ensina que se alguém quiser, o quê? Ser meu discípulo. A irmã pregou sobre o discípulo no primeiro culto. Se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse homem não quis negar-se a si mesmo, e depois tome a sua cruz
e depois você me segue. Ora, seguir Jesus para onde? Seguir Jesus para onde? Para onde Jesus está nos levando? Para onde Jesus está nos conduzindo? Para uma vida próspera? Para uma vida de riqueza, de bens e de oportunidade? Tudo isso que muitas pessoas ensinam por aí? Não! Isso é consequência. Mas Jesus, Ele está conduzindo a sua igreja. E a igreja precisa seguir a Cristo, que é o cabeça da igreja, o que morreu pela igreja, o que morreu para salvar a sua igreja. Nós precisamos seguir a Cristo, nós estamos seguindo a Cristo para os céus, para a eternidade. O Evangelho sempre vai nos apontar o que? A vida com Cristo, através do sacrifício de Cristo, mas é para a eternidade. Porque Jesus não vai ficar aqui. Ele já cumpriu o seu ministério, já voltou. O Consolador, que é o Espírito de Deus, está aqui. Cristo está conduzindo a sua igreja, e a Bíblia diz que Ele virá buscar a sua igreja. Então Ele está nos conduzindo, não é para ficarmos numa vida abastada, boa e tranquila. Jesus está nos conduzindo para o céu. Glória a Deus. Mas muitas coisas têm nos prendido. É impressionante. O homem reconhecer em Cristo a possibilidade da salvação, porque ele correu até Jesus. Ele não foi para os discípulos, foi até Jesus. E ele então se ajoelha, e ele então começa a falar com Jesus, e pergunta sobre a salvação. Todas as pessoas do mundo querem ser salvas. Quem não quer ser salvo? Se você fala para uma pessoa, olha, tem duas coisas que vai acontecer com você quando você passar dessa vida. Uma possibilidade, essa é certeza para você, essa você já está nela, que é a condenação, que é lá, aquele lugar complicado. Mas existe outro lugar para você, aquele que a Bíblia diz que Jesus já foi preparar esse lugar. Você quer? Eu quero. Todos nós queremos. Quem não quer? Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você quer morar no céu ou no inferno? Porque a palavra diz que existe os dois. Estou pregando o evangelho de medo, longe de mim. Estou usando essa ilustração para nós entendermos que todas as pessoas querem estar no céu. Que este homem, ele queria estar no reino, no céu. Olha, mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu falei assim, nada, já fiz tudo. Agora você precisa fazer uma coisa bem pequenininha. Não sei se para você vai ser muito difícil. Entrega a sua vida para mim. Quantos de vocês já foram contrariados ouvindo o Evangelho? Quantas vezes eu fui contrariado ouvindo o Evangelho? Ah, porque minha mãe me ensinou assim. Ah, porque eu não quero deixar de ser da outra religião. Ah, porque eu não posso. Mas eu quero ser salvo. A notícia que Jesus nos dá essa noite, antes de orarmos, é que existe somente uma forma. A resposta de Jesus é uma resposta muito direta e é uma resposta verdadeira. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor. E a palavra de Deus, ela confrontou aquele homem. E ele ficou demasiado contrariado com aquilo que o Senhor Jesus havia dito. A palavra não diz o que aconteceu com esse homem. Mas se o texto
se encerra dessa forma, e se ele continuou a sua vida religiosa, obedecendo os preceitos, e fazendo as suas ofertas, entregando os seus dízimos, mas se ele não entregou a sua vida para Jesus, de nada adiantou. O que você quer fazer com a sua vida eterna? Porque ela será eterna, no céu ou fora do céu. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. E para nós que já somos cristãos e que cremos na salvação, você não pode ter dúvida da sua salvação. Você precisa estar convicto da sua salvação. Porque a palavra diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É sim ou não? Não tem dúvida. Irmão, você é salvo, pastor? Eu não sei, estou esperando o batismo, vamos ver o que. Não para com isso. Você entregou a sua vida para Jesus ou não? Você é salvo ou você está no meio daqueles que ainda não tomaram essa decisão? Porque essa igreja, essa denominação, a qual nós amamos muito, a Convenção Batista Nacional, ela não vai salvar. Talvez nós não vamos conhecer pastores tão dedicados quanto o pastor Giovanni, mas ele não vai te salvar. A denominação, a igreja, o pastor, o pregador, somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Mas a decisão é sua. Aqueles que já são cristãos, são convictos, existem muitas coisas que nós precisamos nos desfazermos. Muitos de nós somos salvos, mas nós temos perdido muito de estarmos ou não estarmos na presença de Deus, porque muitas coisas ainda estão nos impedindo. Talvez algo que você precise consertar na sua vida, na sua família, não sei, na sua vida espiritual. Muitos de nós somos salvos, mas nós temos perdido muito de estarmos ou não estarmos na presença de Deus, porque muitas coisas ainda estão nos impedindo. Talvez algo que você precise consertar na sua vida, na sua família, não sei, na sua vida espiritual, na sua vida no trabalho, seu relacionamento, seus filhos, não sei. A prioridade para esse homem era a sua riqueza. O que tem nos separado realmente da presença de Cristo? Nós que somos salvos. Me coloco nesse grupo, não tenho dúvida nenhuma da minha imperfeição, das minhas falhas, dos meus erros, dos meus pecados, mas não tenho dúvida que estarei com Ele. Porque nós só vamos poder realmente sermos discípulos de Cristo, de estarmos próximos de Cristo, se nós nos negarmos a nós mesmos todos isso. O problema é que muitas vezes nós somos contrariados, e a palavra de Deus é maravilhosa e ela nos confronta, e nós somos confrontados pela palavra, e muitas vezes nós nos sentimos contrariados. Nós não permitimos que o Senhor faça aquilo que Ele precisa fazer em nós. Muitas coisas têm me impedido e têm te impedido de estar mais próximo de Cristo. Muitas bênçãos
que você tanto tem esperado não chega, porque elas são resultado da sua vida de obediência. Muitos já tiveram dias felizes na promessa. Muitas promessas já foram esquecidas no coração de muitos de nós. Muitos já experimentamos momentos de alegria e gozo e prazer, de intensidade na presença de Deus, na pessoa do Espírito Santo e com Ele. E muitos não conseguem mais viver nesses momentos. Porque cada vez que o Senhor nos mostra um ponto ou algo das nossas vidas no qual nós precisamos fazer uma escolha, nós precisamos fazer a escolha correta. Muitas vezes o Senhor fala: olha, meu filho, vai, faz isso. Nós precisamos fazer as escolhas corretas na nossa vida. Fique em pé, vamos orar ao Senhor.